Em um mundo onde monstros caminham disfarçados de homens, existe uma dor que nem a força, nem o ódio consegue calar. Hoje, vamos conhecer o destino cruel de um gigante, apelidado de T-Rex, cuja própria essência é uma batalha contra a dor. Entre colapsos de trem, socos que podem despedaçar a terra e o encontro com o inabalável Kaoru Hanayama, nasce um confronto que vai além da força bruta. Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é apenas uma luta, é um grito de agonia transformado em pura fúria. O capítulo começa em um laboratório. O médico explica sobre a doença da gota, a cristalização do aço úrico entre as articulações, um crescimento anormal que gera dores insuportáveis, tão extremo que até um leve toque de um vento já é capaz de fazer alguém sofrer. E, surpreendentemente, até o predador como um T-Rex sofria dessa maldição, talvez por sua dieta carnívora, mas o segredo, como dizia o doutor, é o equilíbrio. Só que não era de um dinossauro que ele falava. A cena então muda. Em uma estação, um trem descarrilha, vagões esmagados, chão afundado. A destruição parecia coisa de um monstro. Foi um Godzilla? Perguntavam. Mas não era. Não era um Godzilla. Era um homem. E naquele bairro, todos logo pensaram em um nome: Kaoru Hanayama. Mas dessa vez, não era o chefe da Yakuza que havia feito aquilo. A cena então muda para um restaurante. E lá, Tanaka Ken, um membro do grupo de Hanayama, conversava com seu amigo recém-chegado em Tóquio. Seu nome era Hario. Ele dizia ter vindo à cidade com um único propósito: conhecer um líder forte ou um lutador capaz de marcar seu nome no Japão. Enquanto isso, o médico continuava sua explicação. Um paciente de 2 anos atrás, que havia sido tratado às pressas no hospital central, voltava a sofrer. Sua gota estava em condições críticas. Um destino cruel. Seu nome era Tokura Ryuji. Os médicos os apelidaram de T-Rex. A cena cortava para Hario e ele continuava contando para seu amigo. Nos tempos da escola, Tokuro havia fugido. A cena cortava para uma das ruas de Tóquio. Os sinais eram claros: carros amassados, concreto esmagado. E lá estava ele, um gigante de cicatrizes, implorando por algo que ninguém esperava ouvir: me mate. Sua dor era tão intensa que ele buscava apenas o fim. A gota o fazia sofrer sem parar, e só a morte poderia dar um descanso a ele. Um rapaz com uma faca tremia diante dele. Tokuro não resistia. Ele aceitava o golpe, clamando pela libertação. Mas o garoto, apavorado, não conseguia atacar. Enquanto isso, na mansão de Tokugawa, o anfitrião alimentava suas carpas. E ele comentava sobre a suspeita da polícia. Hanayama teria destruído o trem, mas Tokugawa tinha certeza: não foi Hanayama, não foi ele que destruiu aquele trem. Porque, ao mesmo tempo, algo ainda maior acontecia. 5 condenados à morte haviam escapado da prisão. O representante da América, Biscuit Oliva, estava caçando cada um deles. Consequentemente, Tóquio estava lotado de homens perigosos. E Gary, derrotado por Sikorsky, concordava: não faz sentido culpar o Hanayama. Aquilo era sincronicidade, forças se cruzando ao mesmo tempo e lugar. Enquanto isso, Hario se encontrava com o mestre karateka, um homem que treinou 8 anos, faixa preta, e o atual 4º colocado do Dan. Ele nunca havia perdido uma luta sequer. Sua perna disparava e a parede explodia com o impacto. Eu posso chutar qualquer coisa. Ossos, músculos, tudo se despedaça. Se chuto a cabeça, o crânio afunda no cérebro. Eu sou invencível. Mas Hario apenas respondia friamente: infelizmente, você não serve. De repente, o cachorro de Hario se desespera. Atrás do muro, uma sombra gigantesca se ergue. É Tokuro, o T-Rex. Mesmo com seu corpo colossal, ele gemia de dor. O karateka, assustado, chutava com toda a sua força, mas Tokuro sequer se movia. Ele o segurava com uma única mão e o lançava para longe como se não fosse nada. Ele se aproximava do muro, colocava sua cabeça nele e continuava a reclamar de dor. Gentil em essência, mas distorcido pela dor. Ele começava a golpear a parede, cada vez mais impaciente.
gigante. Hariu observava e concluía: esse não é o homem que procuramos. Mas Tokuro ergue o punho e diz: eu quero vê-lo. Uma sequência de golpes destruiu o muro, e pela cidade o gigante chorava, em busca de um alívio para sua dor eterna. E nesse momento, o grupo de Hanayama chega ao local. A porta do carro se abre, e de lá sai o chefe da Yakuza. Todos ali cumprimentam com respeito. Tokuro observava impressionado. Seu amigo aponta para Hanayama e diz: esse é Kaoru Hanayama. Foi ele que fez isso. Ele mostrava um baralho rasgado entre os dedos, a prova da força absurda do chefe. Vá logo, T-Rex. Antes que ele vá embora, o gigante solta um grito, chamando a atenção de Hanayama. Seus capangas perguntam: ei, chefe, o senhor conhece esse monstro? Mas Hanayama responde que não, e começa a caminhar em direção a Tokuro. Hanayama parava de frente para o gigante, e Tokuro pensava: eu tenho certeza que se não for você, não, tem que ser você. Seja você ou eu vou te matar. Hanayama tira os óculos e ordena para ninguém interferir. Chorando, Tokuro implora por ajuda. Ele olhava para a mão de Hanayama e pensava: essas mãos poderosas devem esmagar a minha dor, devem dispor da minha vida e acabar com a minha gota para sempre. Os dois se encaram. A aura deles explode no ar. Hanayama joga uns óculos no chão, mas Tokuro os pega com cuidado. Seja cuidadoso, eles podem quebrar aqui. Tome seus óculos. Um gigante confuso, mas gentil. De repente, um vento sopra forte. A brisa toca no seu corpo doente e a dor retorna. Tokuro grita, perdendo o controle. E o soco de alguém capaz de descarrilhar um trem acerta Hanayama em cheio. Depois, um gancho. Os capangas queriam reagir, mas o chefe ordena: ninguém se mexa. E uma chuva de golpes continua. O chão racha, mas Hanayama não dá um passo sequer. Ele segura o punho de Tokuro, imobilizando. Com a outra mão, aperta sua bochecha. Então, olhando para o gigante em sua frente, dizia: criança, me diga, o que tanto te machuca? E nesse momento, o narrador começava a dizer: esse é Hanayama. E como todos sabem, ele não mente, porque ele não precisa disso. Hanayama pressionava ainda mais a bochecha do gigante. Você se sente melhor? Com o rosto sangrando, Tokuro sorri. Sim, eu me sinto muito melhor. E nesse exato momento, um flashback começava a ser mostrado. Tokuro conta sobre a sua gota, uma dor sem fim que o fazia perder a consciência e destruir tudo à sua volta. Sua única busca era encontrar alguém capaz de curá-lo, ou, no mínimo, acabar com sua vida. De volta à luta, Tokuro, em êxtase, acerta o estômago de Hanayama. O impacto é tão brutal que o Yakuza voa para o alto, mas, ao pousar, seu punho já estava carregado. Assim como Musashi o havia chamado no futuro, aquele era o homem do punho fechado. O golpe acerta Tokuro. O gigante voa, mas sorri. Ele havia encontrado alguém capaz de curá-lo. Um caminhão surge na pista, colidindo contra Tokuro, mas para ele não era nada. Ele ri, segura o veículo e o vira como se fosse um brinquedo. Hanayama apenas observava em silêncio. Tokuro, vibrando de alegria, corre gritando pelas ruas. Sua dor finalmente havia sido silenciada. Hanayama continua caminhando calmamente. Ele mandava seus homens esperarem. Ao cruzar com Tokuro, não o acertava, apenas passava. Tokuro corria até um jardim e Hanayama ia até Hariu. O Yakuza se aproximava. O garoto tremia de medo. O que esse homem vai fazer comigo? Hanayama põe a mão no bolso e Hariu imagina: uma arma? Uma faca? O que esse cara vai fazer comigo? Mas o que sai é apenas um cartão. Ele o joga e o cartão para na boca de Hariu. Se precisar de mim, me chame. Permaneça em contato comigo. Tokuro observava. Dizem que o seu soco é devastador, mas o seu coração vai muito além disso. Hanayama coloca a mão sobre a cabeça do gigante. Até logo. Enquanto se afastava, Hariu começava a se emocionar. É verdade, você é um homem muito gentil. O vento sopra forte, as cartas voam junto das lágrimas. Hariu chama o seu amigo. Ei, olha a lua, você sempre quis ver, não foi? E ali, pela primeira vez, Tokuro podia sentir a brisa, podia contemplar a lua, podia viver.
E assim, em meio a gritos, sangue e lágrimas, Tokuro encontrou o que tanto buscava, alguém capaz de compreender sua dor. Para o mundo, ele era um monstro, mas para Hanayama, era apenas uma criança pedindo socorro. E naquele instante, entre um soco devastador e a simplicidade de um cartão de visita, nasce algo raro no universo de Baki: respeito. O gigante, enfim, pôde olhar para a lua, sentir a brisa e sorrir, porque Hanayama não apenas lutou contra ele, Hanayama o curou. E essa foi apenas mais uma história insana do universo de Baki Scarface. A saga de Hanayama,